Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, hoje eu vou falar só o primeiro ponto. Porque vocês estão com frio. Pelo jeito que eu estou vendo, vocês estão com frio. Tem uns aqui que estão, misericórdia, estão mais gordinhos hoje. Ai, rapaz do céu. É verdade, eu coloquei 4 pontos aqui, eu olhei para a Cida hoje eu vou ser mais econômico, e a Cida falou, não vai terminar com vontade. Ela estava inspirada, ela estava crente para caramba hoje. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou economizar até no texto, eu coloquei 4 textos, vou usar só aquilo ali. Capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vocês podem ler bem gostoso comigo, sim ou não? Vamos lá? Vocês gostam da Bíblia, sim ou não? Vamos lá, 1, 2, 3. Quem diz lá? Faz o quê? Santifica o quê? Em tudo. O que mais? Alma. Amém, irmãos? Meus amados, eu vou falar um pouquinho hoje sobre, diga comigo, vivendo em santificação. Hebreus escreveu, sem a santificação ninguém verá quem? Ao Senhor. Nós vivemos nos últimos momentos, irmão, aqui na face da terra. Jesus está para voltar a buscar a igreja. E tem muitas pessoas que pensam, acham que, sabe, santificação era lá do tempo passado. Pensa que viver uma vida com Deus foi lá no passado. Passará os céus e a terra, mas as minhas, elas não hão de. Hoje nós vemos crente querendo empurrar com a barriga. E muitos poderão ser pegos de surpresa. E o crente que ele vive em santificação, por que hoje muitas pessoas, está aqui o psicólogo aqui, ele montou até uma clínica. Olha aqui. Hoje, a depressão está atingindo aonde? O povo. Sabe por quê? Eu só tenho a verdadeira paz de Cristo na minha vida, se eu verdadeiramente viver uma vida de santificação. Só quem pode dar a verdadeira paz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como eu ter uma verdadeira paz se o Senhor não estiver na minha vida, não estiver nas nossas vidas. Me responda uma coisa, como que você vai ter a verdadeira paz se Jesus não estiver de fato na sua vida? E para que o Senhor esteja na minha vida, eu tenho que procurar viver uma vida de santificação. Você vê muitas pessoas por aí, irmão, está na igreja, está caminhando na igreja, mas você vê a vida dessa pessoa, você vê que não tem alegria, não tem paz. Olha, presta atenção, qualquer coisa já não quer mais saber de igreja, qualquer coisa, parece que cria-se uma revolta. Meus amados irmãos, a pessoa que ele vive numa vida de santificação, ele faz que nem Paulo: o que vai me separar do amor de Cristo? A fome, a nudez, a perseguição, nada me separar do amor de Cristo, porque em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Você pode dar glórias ao nome. O próprio Senhor, o próprio Senhor disse para Josué, e Josué vai e diz para o povo: olha aqui, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Como que o povo hoje, irmão, a igreja, estou falando da nossa Assembleia de Deus, nós temos que dar uma meia volta, nós temos que voltar um pouquinho para trás
E às vezes nós perdemos o caminho. E Paulo ali estava dizendo, vocês têm em toda vossa maneira. Deixa eu correr aqui, quero ver se eu falo o mesmo primeiro ponto. Veja bem aqui. Primeiro, andar em santidade é não mais viver no pecado. Parece que hoje as coisas mudou, eu não sei. O que era pecado antigamente, hoje não é mais. Na mente do mundo isso aí não é. Na mente de muitas pessoas, o que era pecado, Roberto, lá atrás, hoje é pecado, sim ou não? E as pessoas aí insistem em viver uma vida de pecado. Viver em santidade é você dizer não ao pecado, não é você viver uma vida de pecado, é você não viver mais uma vida de pecado. Quando estou me entendendo, dá glória a Deus. Presta atenção, deixa eu correr aqui. Não mais viver no pecado significa, olha o que eu coloquei aqui, significa romper, deixar, não ter prazer no pecado. Não ter prazer é romper. Eu não quero saber do pecado. O Senhor já me libertou, o Senhor já me tirou do pecado, e eu não vou mais viver no pecado, porque o pecado escraviza, o pecado mata. E tem muitas pessoas, irmãos, permite que o pecado esteja na vida dele. Ah, meu amado. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Olha o que eu coloquei aqui, presta atenção. Olha o que eu coloquei aí. Romanos capítulo 2 e o verso, Romanos 2, 6 e 2. Diz o que lá? 1, 2, 3. Nós estamos mortos no pecado. Como que agora eu vou viver uma vida de pecado? É o que acontece. Desculpa, essa aqui não é mensagem mais que prega nas igrejas. Mas nós temos que, temos que tomar cuidado. Vocês sabem, irmão, eu sempre... É que isso aqui não faz nada mal, não. O que mata uma vinha... Lembra quando é cantar, se eu não me engano, diz assim, a rasposa e a raposinha? Cantar a raposa e a raposinha. É são a raposinha que acaba com a vinha. É aquela coisinha, pastor Hermes, que eu acho que você acha que não é nada. Não, isso aqui não tem problema, não. Eu falei esses dias aqui no terça-feira que um abismo chama o outro abismo. E as pessoas, não, isso aqui não faz mal, não. Não tem problema. Eu dançar um bailinho não faz problema, não tem problema nenhum, não. Irmão, nós não podemos. Olha o que diz Mateus, rapidão aí. Só mais um texto aí, meu filho, rapidão. Olha o que diz Mateus 6, 24. 1, 2, 3, vamos lá, 1, 2, 3. Tem como você servir dois? Ou você vai entristecer um? Hã? Tem como, irmão? Eu servir a Deus e o mundo. Eu viver uma vida, tem como? Não tem. Me fez me lembrar agora de Elias, que o povo começou a cochear entre dois pensamentos, sim ou não? Sim ou não? Lembra de Elias lá? Elias chamou a atenção do cabo, não sabia se era... Ou é Baal ou quem? Ou é o Senhor, vocês vão fazer uma escolha. O povo estava pensando, Elias disse, até quando cochear entre dois pensamentos? Ou é Deus ou é Baal? Nós não podemos mais viver na vida, irmão. Nós temos que tomarmos cuidado, rapidão aqui, deixa eu correr aqui. Cristo morreu pelo pecado. Olha aqui para mim.
Cristo morreu pelo pecado, a fim de que nós morremos para o pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados. De igual modo, eu também tenho que fazer o quê? Morrer para o pecado. Não tem como, irmão. Olha o que diz Romanos 6 e 7. Diga lá, rapidão lá, coloquei lá. Aquele que está morto já está o quê? É glória, hein? Presta atenção. Não tem como, irmão. Viver em santidade, eu vejo, aleluia, irmão. Eu sempre costumo dizer, pastores, é tão fácil ser crente aqui. Não é fácil? Olha, bonitinho, olha, cada um mais lindinho que o outro. Eu quero ver o dia a dia, irmão. Eu quero ver na sua casa, eu quero ver na rua, os seus negócios, é isso que eu quero ver. Vive em santidade, mas uma vez o cara é um cara cego, embrulhão, não paga ninguém, e vive. Estão me entendendo? Poxa vida, irmão, é tão gostoso você ser feliz, você sentir a presença do Senhor. Como que eu vou sentir a presença do Senhor, a frieza espiritual? O que mata uma igreja é o pecado, irmão. O que mata a igreja, por isso que o diabo quer de todas as formas. Introduzir o pecado na igreja, não precisa de ser tanto assim, não. Você antigamente era desse jeito, não, irmão. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Preste atenção, rapidão aí. Olha que mais um texto só para me terminar. Olha Coríntios, eu coloquei 1 Coríntios 5, 15, 3, que diz lá. Olha lá, 1, 2, 3. Cristo morreu por causa do quê? Dos nossos. Ele morreu pelos nossos pecados, irmão. Correndo aqui. O pecado não é normal na vida de um cristão. O pecado não é normal na nossa vida, irmão. Não é normal. O pecado escraviza. O pecado mata. O salário do pecado é o quê? A morte. E quantas pessoas que outrora eram uma bênção nas mãos do Senhor, eram um vaso nas mãos do Senhor, hoje estão aí prostrados, estão mortos espiritualmente. O pecado, você vira palhaço do diabo, a verdade é isso. Lembra de Sansão? Sansão virou o quê? Sansão virou o quê? Palhaço. Foi ou não foi? Quem era Sansão? Nazireu de Deus. Ele foi parar onde ele foi. Por causa do quê? Por causa do quê? Do pecado. E se nós não tomarmos cuidado? E essa miséria, irmão, nós temos que pedir que a graça de Deus nos cubra. E o pecado, quando ele entra na minha vida, ele mata a família. Ele quer nos... irmão, pelo amor de Deus, vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Vamos para o que chama você. Você está ultrapassado, mas procura viver uma vida de santidade, porque o Senhor morreu pelos teus pecados, Ele nos purificou de todo pecado. Vamos viver uma vida de santidade, uma vida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dar glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo? Agora rompemos com o pecado e andamos em novidade de vida, irmão. Olha lá,
coloquei, mais um lá, só, vamos lá. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Eu gosto da Bíblia, irmão. Eu começo a estudar a Bíblia, parece que, sabe, é gostoso. Sabe? Esse seminário, essa conferência. Vocês acreditam que eu fiquei mais crente ainda nessa conferência? Eu me converti mais ainda. Sabe? Você vai melhorando. Você vai tirando algumas coisas. Nós temos que, sabe, nos purificar. Por isso que foi João que escreveu, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nossos pecados, nos purifica, irmão. E aqui eu termino. Falei que eu ia terminar cedo hoje. Senão a Cida não faz sopa hoje à noite. Andar e viver em santidade é andar na contramão da história. Aqui, irmão, você andar na contramão da história. Hoje, irmão, aleluia, tudo hoje é normal, sim ou não? As coisas hoje, tudo é normal. Viver uma vida de santidade é andar na contramão da história. É fácil, pastor Elias? Não é fácil. O cristão nunca toma a forma do mundo. Ele dá forma, influencia, mas ele nunca se conforma. Você não é para ser influenciado, irmão. Você tem que influenciar. O Espírito de Deus está na sua vida, com a sua santidade, com a sua vida com Deus. Com certeza você vai influenciar outras pessoas, aleluia. Vai ver aquele irmão, vai ver aquela irmã. Veja que é diferente. Por que é diferente? O Espírito de Deus está na sua vida, irmão. Um homem ou uma mulher que tem uma vida de santidade, irmão. Lembra quando? Me fez me lembrar agora de Moisés, não foi? Lembra quando Moisés desceu lá no monte? Vocês foram no monte, você não foi? Não foi no Monte Sinai lá? Foi? Rapaz do céu. Eu fui no Monte Sinai lá, eu me lasquei, sabia? Rapaz, eu tive que trazer uma velhinha nas costas, Bartolo. Ela passou mal lá em cima e eu era igual isso aqui, fortinho. Rapaz, e a coitadinha da bichinha, rapaz. Ela subiu. Tinha aqueles beduínos lá, beduínozinhos, e os caras tinham uns camelos. Como é que eu ia trazer uma pobre daquela num camelo? E ela passou mal lá em cima. Não, porque era 1h30 da manhã, nós subimos para ir para lá, no Monte Sinai lá. Vocês subiram lá, né? Rapaz, era 3, 4 horas para você subir lá. E chegou lá, rapaz, cheguei lá, e cada um com as suas 1 litro d'água. A água lá, uma garrafa d'água lá, misericórdia, vale mais do que? Vale mais do que o camelo. Porque você tem que descer depois. E quando você desce, para descer até fresquinho, para subir. Mas para descer, meu irmão, se o sol te pegar, tipo 8h30, 9 horas, você está lascado. E a bichinha chegou lá, tomava gadernal. Mas é que Deus é lindo, né? Olha como é que Deus faz as coisas. Aquele tempo eu estava meio ruim de... Hoje eu estou ruim também, mas aquele tempo eu pastorava Piratininga, está assim dali, ó. Eu fui com o dinheirinho contado, irmão. Presta atenção. E eu estava ruim. Deus sabe fazer as coisas. O marido dela era meio de idade. Meio de idade. O que aconteceu? Coitadinha, ela passou mal. Os caras fizeram que nem o bom samaritano lá.
tudo passou, ó. Passou de largo. Vou pegar essa velha e botar nas costas, coisa nenhuma. Eu falei, rapaz, e agora? Como é que eu vou deixar essa pobre morrer aqui? Juntei o marido dela, ô pastor, o senhor tem coragem? Eu falei, põe essa bichinha aqui. Pôs ela nas minhas costas, meu irmão. E eu venho lá com aquela armação. Ele sabe, né, que é o Monte Sinai. Ele foi lá. Como que é difícil? Sabe, carreadorzinho em pedra, aquele pedreiro. Se você resbalar, se eu escorregasse, caía eu, caveira e tudo. Mas Deus é tremendo, trouxe ela até lá embaixo. Eu falei, não, vou levar, pode ficar tranquilo. Depois do Egito, eu fui para Israel, voltei para Roma, fiquei ali em Roma, pois o marido dela tem um cartório, acho que já morreu, tadinho, que já era, tem um cartório lá no Rio Grande do Sul. Ela disse, ele disse, olha, de hoje em diante você não vai pagar nada, tudo é eu que vou pagar para você. Deus é fiel, não é? Levanta a sua mão, dá glória. É isso, irmão. O que eu estou dizendo? Moisés, quando ele desceu do monte, quando olharam nele, o que aconteceu com você, Moisés? O teu rosto estava brilhando. Sabe o que é isso? Quanto tempo Moisés ficou lá? Irmão, crente que ele se santifica, crente que se separa para Deus, até o falar dele é diferente, irmão. As atitudes dele é diferente, irmão. Tudo é diferente da vida dele, irmão. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele vai na agonia, eu te convido, por favor, deixa o mundo para lá, deixa o pecado, vai na contramão, que chama você de quadrado, porque você é quadrado, chama você de quadrado, porque a igreja do céu vai ser arrebatada, irmão, e só nós veremos a Deus, aquele que tiver uma vida, verdadeiramente uma vida de santificação. Hoje na igreja, hoje eu atendi uma pessoa. Hoje, pastor, eu casei com uma pessoa. Casei. Estava falando para a Cida, casei com a pessoa. E eu não sabia. O cara pregava, o cara ensinava, e o cara, se eu contar para o senhor, quem que ele era tesoureiro de quem? E pregava contra o pecado, pregava contra isso, e ele era o primeiro a andar uma vida de qualquer maneira. Mas eu glorifico o nome do Senhor, irmão. Nada fica encoberto, nada fica escondido. Um dia vai ser revelado tudo. Igreja do Senhor, eu te convido, vamos viver uma vida de santificação. Olha o que diz rapidão, olha o que diz 1 Pedro, rapidão aqui, 1 Pedro, já foi lá? Vamos lá. Cadê? Acho que é eu, né? Só vou ler isso aqui, nós vamos terminar. Vamos lá. Como que é, irmão? Em toda... Vamos lá, vamos lá. Sede santo porque eu sou santo. Em toda a vossa maneira de viver. Que coisa, você já pensou se a igreja... Irmão, você já imaginou se todos nós colocássemos isso? Não, eu preciso viver uma santidade. Aonde eu estiver a planta do meu pé, alguém vai olhar, aquele ali,
aquela ali é diferente, porque é uma pessoa que tem uma vida com Deus. Você já imaginou isso, irmão? Olha o que diz Romanos, rapidão, Romanos, acho que é Romanos, não sei se eu coloquei, Romanos 12, acho que é 12, vamos lá, é isso? Olha lá, 1, 2, 3. Olha bem. E não vos quê? Você pode dar glórias ao nome do Senhor? Mas transformai-vos. Ai, irmão. A postura do cristão será sempre oposta, contrária à postura, ao comportamento do mundo. Tem que ser totalmente diferente, irmão. A nossa postura tem que ser oposta, contrária à postura do mundo. Nós não podemos ter o mesmo comportamento. Nisto, o cristão é diferente. Cristão tem que ser diferente. Suas atitudes, seus negócios, sabe, sua vida. Por isso que Paulo disse assim, eu não posso andar assim, irmão, hoje, sabe, um vai na onda do outro. Não, irmão. Examina-se a si mesmo. Se o irmão está... Irmão, se você quiser, você vai, mas eu não vou. E quem tem o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, ô pai, você não pode fazer isso. Isso não é para você. Paulo disse, todas as coisas são o quê? Mas nem todas me convém. Presta atenção. O cristão está no mundo, mas o mundo não está nele. O cristão está no mundo, mas o mundo não está nele. É como o navio está na água, mas a água não está na... Me responde uma coisa, se o navio, ele está na água, sim ou não? Sim. Se a água entrar dentro dele, faz o quê? Se o mundo entrar na igreja, o que vai acontecer? Você viu muita gente afundada aí? Você já viu pessoas na igreja? Nós estamos no mundo, irmão. Mas o mundo não pode, de forma nenhuma, adentrar na nossa vida. Nós não podemos permitir isso. Porque, irmão, vou falar a verdade para vocês. Uma que verdade. Eu sou cristão, que eu tenho convicção que Jesus ele vai voltar a buscar a igreja. Eu sou cristão porque eu tenho certeza que eu vou encontrar com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos falar a verdade aqui, o mundo não tem coisa boa, a carne, ela não. O que a carne quer? As coisas da onde? Da carne. Isso aqui, pensa que é fácil? Você pensa que é fácil você dominar isso aqui? Você pensa que é fácil? A carne declina para as coisas da onde? Da terra, da carne. Eu só tenho condições de dominar isso aqui, irmão, se o Espírito de Deus de verdade estiver na minha vida. Senão eu se torno escravo, irmão. Tem pessoas que ele não quer fazer, mas ele faz. Porque quem domina ele não é o Espírito de Deus, quem domina ele é o pecado. Quantas pessoas que estão escravas? Vamos fazer o seguinte, irmão. Você está no mundo, mas você não é desse mundo. Nós somos forasteiros. Aqui nós somos peregrinos. Brevemente essa igreja vai ser arrebatada.
E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode dar. Olha o que o João escreveu, aqui eu termino. Olha o que o João escreveu, 17, João 17, 15, o 16, 17. Vai lá, vamos lá. 1, 2, 3. Falei que eu ia terminar. Vamos te colocar de pé. Amém, irmãos? Está lá na sua casa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se você vai tirando devagarzinho. Tira uma coisa hoje, tira outra coisa amanhã. Pastor, eu estou tão embaranhado, pastor. Eu estou só Jesus Cristo na minha vida. Sabe, eu me enrolei de uma tal forma. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais paz. Não tenho mais comunhão, aquela comunhão gostosa. Quando eu vou orar, pastor, parece que tem um... Irmão, esquece tudo. Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que estão diante de mim. O que Paulo estava querendo dizer? Você vai jogar o lixo no lixo. Faz uma varredura. Faz uma varredura. Pastor, eu vou fazer uma limpeza na minha vida. Vou tirar tudo que não presta, eu vou dizer não e não. Você vai ver que você vai conseguir, e você vai ter um outro gozo, você vai ter uma outra paz, você vai ter uma outra alegria, porque você vai ter uma vida com Deus, irmão, aleluia. Por isso que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Você já imaginou, irmão, uma casa, uma família, onde procura viver uma vida com Deus? Como é que é essa família? Como é que é essa casa? Não é ser crente da Assembleia de Deus, é bênção. Mas você tem que ser um crente que você, não, eu tenho certeza que quando eu coloco meu joelho no chão, o meu Senhor, Ele está me ouvindo. Não é ter vida, irmão, não é ter vida de qualquer maneira, vida, sabe? Diz que é cristão, mas a vida dele, o caráter dele, não sabe? Não, irmão, vamos viver uma vida de santificação. Outro dia eu falo aqui, um ponto que eu ia falar, tem pessoas que pensam que santificação é colocar uma saiona lá embaixo. Nada disso. Não é nada disso. Tem gente que a saiona lá embaixo, mas a língua dela é desse tamanho. É glória, hein? Não é? Outro dia nós falamos, nós entramos. Não é? O que é santificação? Outro dia eu falo, o que é santificação? O que é santificação? Qual é o caminho da santificação? Nós temos que viver uma vida de santificação. Mas tudo vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Aquilo é coisa gostosa, irmão. É como uma fonte de dentro de nós. E nós temos que tomarmos cuidado. Outro dia nós falamos. Que Deus abençoe você. Tem um rapaz lá da Moreninha. Eles vão ter que tomar café na estrada para poder chegar na Moreninha. Então, Deus abençoe. Pastor.